Que a internet é um lugar bem doido, isso meio que já sabemos, né? Porém, se existe algo que a internet sabe fazer muito bem, é criar teorias. Na internet existem muitas teorias sobre acontecimentos sobrenaturais, sobre morte de famosos e sobre desenhos animados. E é sobre esse último item que vamos falar no vídeo de hoje. Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje você vai conhecer 5 teorias muito bizarras sobre desenhos animados. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho das notificações e me seguir nas redes sociais, que estão tanto aqui na tela como na descrição do vídeo. Agora, sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Bora! Aqui no canal eu já trouxe algumas teorias sobre desenhos animados, como a teoria dos padrinhos mágicos e a teoria do desenho Phineas e Ferb. Vou deixar esses dois vídeos aqui no card para vocês assistirem depois. Porém, no vídeo de hoje vou trazer mais 5 teorias que existem nesse mundo da internet sobre desenhos, que tenho certeza que marcaram a sua infância. Vamos agora conhecer então quais são essas teorias. A bizarra teoria do desenho Pokémon. Bem, vamos começar com uma teoria bem doida sobre o desenho Pokémon. Bem, já no primeiro episódio do desenho, Pikachu defendeu Ash de um bando de Spearow, um Pokémon ave, usando seu famoso ataque Choque de Trovão. Porém, durante o ataque, Ash foi atingido por acidente, e é aí que a nossa teoria entra em ação. Segundo a teoria, depois de ser atingido, Ash entra em coma profundo e acaba sendo levado para um hospital. Ash acaba ficando desacordado por muito tempo. A teoria nos explica que toda a jornada de Ash durante todo o desenho é em sua mente. E esse modo foi uma forma que sua mente encontrou para fazer com que Ash não perceba que está em coma, enquanto sua mente se recupera. Enquanto o tempo passa normalmente no mundo real, na mente de Ash ele não envelhece e continua com 10 anos, pois sua mente ainda não se recuperou por completo. A teoria também diz que no último episódio sua mente se recupera por completo, e quando isso acontece, Ash acorda no hospital, onde descobrirá a verdade. Descobrirá que toda aquela aventura que ele viveu foi tudo mentira. E para concluir, no final do episódio, ele acaba cometendo suicídio. Bem, podemos dizer que essa parte final aí é bem bizarra. A teoria ainda vai além e explica que o fato de cada cidade ter uma personagem chamada Oficial Jane e uma enfermeira chamada Joy idênticas às das outras cidades do desenho é porque Ash nunca tinha visto as enfermeiras e policiais de outras cidades. Apenas as da cidade Pallet, cidade onde teria ocorrido o acidente. Sua mente então colocou Jane e Joy em outras cidades imaginadas por ele. E para concluir, a teoria ainda diz que cada personagem do anime seria uma parte da personalidade de Ash. A bizarra teoria do Bob Esponja. Vamos falar agora sobre uma teoria de um desenho muito querido, o desenho do Bob Esponja. A teoria que irei trazer hoje diz que os personagens que aparecem no desenho são representações dos 7 pecados capitais. Caso você não conheça, os 7 pecados são gula, ira e inveja, a avareza, vaidade e preguiça e luxúria. De acordo com a teoria, o personagem Patrick representa a preguiça, pois ele é um personagem que está sempre dormindo. Muitas vezes o vimos sem vontade alguma de fazer algo. Gary, o animal de estimação de Bob Esponja, representa a gula, pois parece que quase todos os episódios ele está morto de fome. E até mesmo uma vez ele fugiu de casa só porque o Bob Esponja esqueceu de dar comida a ele. O personagem Plankton representaria a inveja. Basicamente, a inveja que sente pelo seu siriguejo, a inveja do sucesso de seu siriguejo. Já o Sr. Siriguejo representa a avareza, que é o pecado de ter um apelo enorme pelo dinheiro. Bem,
Esse pecado combina bem demais, né? Porque parece que tudo que o seu siriguejo se importa é no dinheiro. O personagem Lula Molusco representa a ira, outro que está bem na cara, né? Você conseguiria me dizer quantas vezes viu Lula Molusco feliz? Toda hora parece que ele está bravo e reclamando de alguma coisa. A personagem Sandy seria a representação da vaidade, pois uma das maiores características dela é se achar. Ela tem um orgulho em se gabar como a boazona do Texas e muitas vezes até rebaixa os outros personagens dizendo que ela é melhor que todos. E por último temos o personagem Bob Esponja, que seria a representação da luxúria. Esse pecado combina com o Bob Esponja pelo fato de ele ter um amor pelos outros um pouco quanto demais. Ele teria um amor excessivo pelas outras pessoas, que muitas vezes pode ser visto como algo bem incômodo. A bizarra teoria do desenho A Caverna do Dragão. A próxima teoria é uma bizarra teoria de um desenho bem antigo, porém muito querido por várias pessoas. Esse desenho também é bem conhecido por ser um desenho meio que misterioso. Ainda mais porque é um desenho que tem um episódio final bem misterioso. Quase ninguém sabe o que realmente acontece no final desse desenho. Estou falando sobre o desenho A Caverna do Dragão. Bem, mas falando sobre a teoria, existe uma teoria que diz que tudo que se passa com os personagens de A Caverna do Dragão, na verdade se passa no Purgatório. Um local que muitas pessoas acreditam que seja um local pós-morte. E que nesse local os personagens passam por julgamentos por conta de tudo que fizeram na vida. E que os personagens teriam chegado nesse local após terem morrido em um acidente que ocorreu com o carrinho da montanha russa, que aparece na abertura do desenho. A teoria também diz que o mestre dos magos e o vilão Vingador são a mesma pessoa. A bizarra teoria de Os Simpsons. Vamos falar agora sobre um desenho que, se tem algo que podemos falar que tem, é teoria. E também, né, um desenho que tem 34 temporadas tem que ter muitas teorias mesmo. Porém, a teoria que irei falar hoje é uma das teorias mais bizarras do desenho. Nessa teoria diz que Homer está em coma e que muito do que se passa no desenho na verdade não aconteceu realmente. E sim, é tudo fruto da imaginação do personagem. Bem, a teoria começou depois que um usuário de um site famoso em criar teorias, chamado Reddit, comentou que no terceiro episódio da quarta temporada, que tem como título Homer, o herege, do ano de 1992, Homer pondera sobre o sentido da vida e tem uma conversa com Deus. O personagem insiste dizendo que não pode esperar para morrer, então Deus responde: você não pode esperar mais 6 meses? 6 meses depois, em abril de 1993, no 18º episódio da quarta temporada chamado Aonde Chegamos, mais um show de imagens dos Simpsons, Homer sofre um acidente depois de ser atingido por uma máquina criada por Bart, no dia da mentira. Ele então é levado para o hospital e entra em coma. No fim do episódio, Homer acorda e estrangula Bart, e então os créditos começam a rolar. Um usuário do Reddit comentou: eu proponho que Homer na verdade não acordou do coma. Ele está em estado vegetativo e todos os episódios criados depois disso acontecem na imaginação dele. Por isso, Bart, Lisa e Meg estão sempre com a mesma idade, porque é assim que eles aparecem nos sonhos de Homer. De acordo com o Huffington Post, o autor da animação Matt Groening ainda não se pronunciou sobre essa teoria. Bem, mas e aí? Você acha que essa teoria é boa ou é apenas uma grande imaginação desse usuário do Reddit? A bizarra teoria do desenho Os Rugrats. Chegamos agora na última teoria e eu confesso que essa teoria pode ser a mais bizarra e mais pesada do vídeo. A teoria que irei contar agora é sobre uma teoria do desenho Rugrats,
Os Anjinhos, que foi transmitido entre 1991 e 2006. A série conta a história de um grupo de bebês que aprende sobre a vida com a observação do cotidiano. Porém, a teoria é mais voltada a outra personagem do desenho, a personagem chamada Angélica, a criança mais velha. Bem, a teoria já de cara nos diz que nenhum dos bebês Rugrats existiu de verdade. Todos eram fruto da imaginação de Angélica, e ela teria inventado por conta da falta de atenção e da futilidade de seus pais. Agora vamos falar especificamente sobre cada personagem e alguns indícios de coisas que podem ter ajudado a Angélica a criar esses bebês em sua imaginação. Começando pelo bebê Tommy. Segundo a teoria, Tommy era um bebê que iria nascer realmente na história do desenho, porém não chegou a nascer. Algumas hipóteses apontam que ele teria morrido durante o parto ou ainda dentro do útero da mãe. Isso explicaria o fato de Stu, o pai do bebê, sempre estar no porão. Traumatizado, o pai estaria fazendo brinquedos para o filho que nunca chegou a ter. Por conta dessa morte do bebê, Angélica teria inventado como ela acreditava que o Tommy seria. Já o melhor amigo de Tommy, o personagem chamado Chuck, teria morrido na história real do desenho junto com a mãe. E Angélica também teria imaginado como ele seria se não tivesse morrido. Bem, a morte do bebê e da mãe do bebê explicaria o porquê o pai do bebê estava constantemente nervoso no desenho. Vamos falar agora sobre os bebês que são gêmeos, chamados Phil e Lil. A teoria diz que na verdade essas duas bebês são frutos da cabeça de Angélica, pois a mãe das bebês na verdade teria um filho, porém essa mãe teria sofrido um aborto. E como Angélica não conseguiu ajudar a decidir o sexo do bebê, ela acabou inventando um menino e uma menina. Bem, essa teoria é bem bizarra, né? Porém, tudo isso não passa apenas de uma teoria. Já que no aniversário de 25 anos da série, a criadora Arlene Klauski desmentiu o boato. Ela comentou: muitas pessoas acreditam nessa teoria da conspiração, mas não é verdade, disse ela em uma entrevista ao site BuzzFeed. Mas diz pra mim, o que você acha? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre qual teoria você acha que pode ser a mais real. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Queria comentar para vocês que eu achei essas teorias bem interessantes. E se for parar para pensar, tem algumas teorias que fazem bastante sentido. Mas como eu falei, tudo isso não se passa de teorias. Bem, mas se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, comenta aqui no vídeo qual vídeo você quer que eu faça, qual teoria sobre desenhos, qual desenho você quer saber sobre teorias, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo falando sobre o que você quer ver. Inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais, que estão tanto aqui na tela como na descrição do vídeo. Demorou? Mas é isso, muito obrigado por mais um vídeo. Antes de você ir embora, se você quiser, você pode assistir a mais vídeos aqui do meu canal e clique para se inscrever caso você não tenha se inscrito ainda. Muito obrigado por mais um vídeo, nos encontramos no próximo vídeo e é nóis. Valeu, tamo junto e